Hoje nós vamos ter o tema como sendo a família, o corpo e a videira. Então a gente vai falar sobre um pouco do que significa nós fazermos parte de uma família espiritual, também de um corpo espiritual e também de estarmos ligados à videira. Eu acredito que boa parte, ou praticamente tudo que nós vamos ler na Bíblia, pelo menos para os que estão aqui presentes, já é bem conhecido, então não vai ter nenhuma novidade, acredito, mas eu gostaria de dar ênfase em algo que eu acredito que é bastante importante e que, se nós não temos isso como convicção, a gente pode ter uma visão errada. Mesmo conhecendo e interpretando as Escrituras de forma correta, nós podemos ter uma maneira de agir errada a respeito do que Deus espera de nós, pessoalmente e como comunidade, né? Vamos começar com uma oração. Deus, te agradecemos mais uma vez. É bom estarmos aqui reunidos. Obrigado por nos dar a oportunidade de podermos ter novamente mais gente participando fisicamente das nossas reuniões, e confiamos que o Senhor vai cuidar de tudo para que, conforme o tempo for passando, nós podemos voltar a ter uma certa normalidade. Mas, acima de tudo, independente da presença física ou não, eu oro para que o Senhor nos ajude a compreendermos a que nós fazemos parte. Porque quando o Senhor nos trouxe e nos chamou do mundo, o Senhor nos chamou para primeiro sairmos do mundo, não fazermos mais parte dele. E com isso o Senhor nos traz para uma verdadeira família, a tua família, onde o Senhor é Pai. E o Senhor nos trouxe para um corpo que vive reunido e que vive em união, senão não seria corpo, e que tem uma cabeça que é Cristo. E também o Senhor nos chamou para estarmos ligados a uma videira, e essa videira que é Jesus, que nos dá a vida, que nos mantém vivos. Eu oro para que nós possamos aprofundar essas convicções, que elas nos ajudem a enxergar de forma espiritual e enxergar como o Senhor enxerga a nossa vida individual e também a nossa vida em comunidade. Que nós possamos enxergar essas coisas espiritualmente e que essas coisas nos ajudem a lidar uns com os outros também. Eu te peço por isso, por favor, nos ajuda agora. Abre nossos olhos, abre o nosso coração, o nosso espírito para recebermos aquilo que vem da tua palavra. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, família, corpo e a videira. São termos que a gente já conhece da Bíblia, e eu acredito que qualquer um vai concordar. Qualquer um vai concordar que a Bíblia fala a respeito disso, sobre família. Então significa que, se nós fazemos parte do reino de Deus, nós fazemos parte de uma família espiritual. Então nós vamos começar lendo em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Dos versículos 4 a 6. Efésios 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, em Jesus,
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essa escritura diz que Deus nos escolheu e nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E com isso a gente já tem que entender, bom, se fomos chamados e Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, então isso você já tem que considerar, bom, ser santo é ser separado do mundo. Então Deus nos retira de um lugar para colocar em outro. E no versículo 5 fala que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então é uma escritura e é uma compreensão que acredito que muitos já tenham aqui, talvez já tenham estudado isso, né? Em algum momento alguém fez um estudo falando exatamente sobre isso, que nós nascemos como criaturas de Deus, e não como filhos legítimos, mas que para sermos filhos legítimos de Deus, exige algo, exige o nascer de novo, exige a conversão, a transformação. E nesse momento, quando nós nos tornamos santos, irrepreensíveis, nós nos separamos do mundo e vamos para um outro lado, para um outro grupo. Nós somos reunidos dentro desse novo grupo. Então não é simplesmente ser retirado e jogado e ficar lá um monte de gente solta esperando que Jesus volte um dia para nos levar, e cada um fica ali por si. Ele fala, nos predestinou para sermos adotados como filhos, e aí nós nos tornamos uma família. Um pouco para frente no capítulo 2, aqui mesmo em Efésios, capítulo 2, no versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Inclusive tem até uma terceira comparação aqui do que significa a comunidade dos santos, que é de ser um edifício, né, que ele é ajustado e cresce. É mais uma comparação. Só que antes aqui a gente vê que vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Então, se nós éramos pessoas estranhas para Deus e as pessoas eram estranhas umas para as outras, depois que elas se tornaram seguidoras de Jesus e se convertem, o que acontece? Se tornam concidadãos dos santos. Então eles se tornam cidadãos, então eles têm direito a fazer parte de um reino, que é o reino de Deus, dos santos, dos que são separados do mundo, e membros da família de Deus. Agora, não é como, infelizmente, o mundo tem feito, né? E a gente se desenvolveu a um ponto em que a gente tem pais de papel, né? Tem gente que é família de papel. Então você tem lá um pai que tem os filhos que estão registrados lá no papel, no cartório está lá, tem o nome e tal. Mas a família mesmo em si nem existe, porque o pai teve os filhos e sei lá para onde que foi, a mãe também não sei para onde que foi, e casou 5 vezes, e fica aquela bagunça. Infelizmente o mundo hoje chegou a esse ponto, né? Então a gente pode pensar hoje que existem famílias, né, montadas tradicionais, mas existem outras que só existem realmente no papel. E aqui não é esse o caso.
Quando Deus constrói essa família é uma família real. Então, quem é santo e separado se reúne e se transforma numa família. E aí a gente tem que considerar, mas quais são as consequências de nós sermos uma família? Aí você pode dizer, não vou expor tanta coisa aqui, mas você pode imaginar, bom, se nós somos uma família, nós nos reunimos, nós nos consideramos. Opa, agora chegou o aperto. Nós temos relacionamentos, nós podemos ter os nossos conflitos, toda família tem, mas tem os conflitos, as pessoas lidam com esses conflitos e resolvem, porque o mais importante é que a família continua sendo família. Então essa é uma das comparações que a gente vê como família. A reunião dos santos também ela é comparada com um corpo. A gente vai ler lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios capítulo 12, versículo 12. Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. E para entender essa escritura, a gente tem que ver qual é o contexto. E o contexto inicial aqui desse capítulo está falando sobre os dons espirituais. E o que dá a entender é que, conforme os dons iam aparecendo nas pessoas, algumas delas podiam olhar para os outros ao redor e dizer: ah, mas essa pessoa aqui tem um dom, aquela pessoa tem outro, ah, mas parece que eu não tenho, ou ah, eu tenho um dom, mas eu queria ter aquele. E as pessoas começaram a olhar e ficar se comparando, algumas se achando melhor, outras se achando pior. Então aqui a partir do versículo 12: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então a primeira lição aqui é que membros de um corpo, cada um é um, e todos os membros são diferentes e cada um tem uma função. E esse trecho fala que, mesmo sendo muitos, todos eles fazem parte de um único corpo, só um. E essa unidade, ela é sagrada, porque aqui fala que em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, como só existe um único Jesus Cristo e um único Espírito, então só pode existir um único corpo. Isso é óbvio da Escritura. Então, se hoje nós pensamos em igrejas separadas e divididas, está errado, é negação de Cristo. As pessoas estão simplesmente rasgando as Bíblias ou cuspindo em cima, porque o corpo é um só, e tem que ser um só. Né? Infelizmente, soluções simples tem uma solução muito simples, mas envolve muito arrependimento de todas as partes, para que todos se unam e digam: nós vamos viver como um único corpo, porque Jesus nos chamou para isso, porque só existe um Jesus Cristo, só tem um Espírito, não é para ter mais de um corpo, é para ter um único só, e um corpo não vive separado. Né? Continuando então, versículo 14: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, e assim por diante.
Então ele faz aqui uma comparação, que muitos já devem ter visto, sobre uma parte ser mão, o outro é ouvido, o outro é olho, o outro é perna. Não é para eles ficarem se comparando. Eles têm que entender, eu sou um membro, eu tenho uma função aqui dentro, e cada um tem uma. Né? Hoje, ainda se existe uma discussão a respeito do, como é que é? Acho que é do baço, né? O baço é o apêndice. Tem que se cortar, não faz diferença nenhuma. Corta, por que existe dentro do corpo? Não tem função nenhuma. É uma discussão médica aí. Mas tirando isso, você vai falar, se eu perder qualquer parte do corpo, primeiro, provavelmente vai doer muito. Segundo, dificilmente não vai fazer falta. Muito provavelmente vai fazer falta. Você vai notar a diferença se você perder alguma coisa. Então essa é a maneira como a gente tem que entender cada um de nós dentro da comunidade. Cada um de nós tem alguma função. Talvez a gente nem enxergue qual é exatamente, mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque é Deus que fez dessa forma. Então essa é uma compreensão que nós precisamos ter. Como falei, depois ele segue nos versículos seguintes falando sobre essa comparação. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. E que todas as partes são importantes, algumas parecem ser mais nobres que outras, mas todas são importantes da mesma forma. 27, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então essa escritura deixa claro que cada membro tem a sua contribuição, cada um tem um dom, recebeu um dom e pode usar esse dom para o bem-estar do corpo, para o bem-estar espiritual. Então o que a gente viu aqui foram duas comparações. A gente podia se ater a essas comparações, podia pegar várias outras escrituras e desenvolver mais, né? Só que a gente pensa como nós fazemos parte de uma família. Ótimo, que bom. Fazemos parte deste corpo. Este corpo, ele trabalha junto e os membros trabalham junto entre eles para que o corpo funcione bem. Que lindo, né? Agora, eu acredito que existe em partes aqui, uma reviravolta quando a gente for ler a respeito da videira. E essa é a grande coisa que eu gostaria de chamar a atenção. É que em alguns momentos nós podemos ver a igreja de uma forma muito humana. Como a gente não consegue ver Deus visualmente com os olhos, e nem Jesus, né? Pelo menos não agora, a gente não consegue enxergar. Então fica mais fácil a gente se concentrar no que a gente está olhando. E aí a gente começa a se concentrar em excesso no que a gente vê. E o que a gente vê? Os membros do corpo. E aí a gente esquece que o membro principal é a cabeça. Só que aí os membros estão lá funcionando, e a gente acaba esquecendo da cabeça. Então é a mão lavando a outra, e aí a mão lava o pé, e aí vai e esquece da cabeça. E a gente realmente esquece da cabeça. A gente pensa lá nos irmãos brincando, os pais não estão em casa. Se bobear, as crianças ficam lá horas brincando, nem lembra que tem pai nem mãe. Fica lá brincando e vai e brinca. Então entre eles, esquecem do pai e da mãe, porque eles estão envolvidos entre eles.
seja porque eles estão brincando, se divertindo, ou às vezes começa uma briga lá e pronto, estão entre eles. E o perigo que existe para nós é ter essa compreensão de que quando a gente está pensando em coisas da igreja, pensando na comunidade, a gente começa a pensar demais uns nos outros e esquece de quem é mais importante. Então tem a família, nós pensamos nos irmãos, mas não nos concentramos tanto no Pai. Pensamos no corpo, nos membros do corpo, esquecemos da cabeça. Não estou falando sobre esquecer completamente, mas falando sobre, na prática, nós podemos nos concentrar tanto nos irmãos e tanto no corpo, esquecemos do Pai e da cabeça. E isso pode ser muito sutil. Estou falando, talvez pareça uma baboseira para você, mas o que ele está falando? Mas é óbvio que tem o Pai, para mim não tem nenhum problema isso. Eu sei onde está o Pai, eu sei onde está a cabeça, e eu estou muito consciente disso, e eu dou muito mais valor para a cabeça e para o Pai do que para o restante. Que bom. Eu particularmente acredito que isso é um perigo, e é muito sutil, se nós deixarmos de lado o Pai, a cabeça, e nos concentramos demais nós uns nos outros, né? Criamos as confusões, ou então nos preocupamos tanto a ponto de perder o nosso ânimo, né? E a gente, na verdade, dá para estender isso muito mais, né? Muitas pessoas se afastam da comunidade por causa de problemas de relacionamento. Outras pessoas só continuam na comunidade por causa dos relacionamentos. Tem os dois lados. E esse é só um dos aspectos que a gente pode enxergar na comunidade, na igreja. Então, para algumas pessoas isso não é claro. Ou as pessoas acabam se enganando com o tempo. Elas acreditam que, tá bom, né? O que eu preciso aceitar aí para fazer parte dessa comunidade legal? Você tem que, olha aqui, vamos estudar a Bíblia. Tá bom. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Tá bom. Agora você vai ser batizado. Tá bom. E aí ela entra, ufa, que legal, gente, tudo que eu queria na minha vida, o melhor grupinho que eu encontrei, e vou ficar aqui pro resto da minha vida. E outras pessoas acabam fazendo o caminho inverso, né? Aconteceu algum tipo de encrenca na comunidade, vou caindo fora, deixa eu procurar outro grupo melhor. Falta de compreensão do quê? Que o reino de Deus não é um clube. E esse é o grande perigo. A gente transforma a igreja num clube. A igreja não é clube, né? Não tem regras próprias que a gente faz para poder administrar esse grupo para que ele continue existindo, porque a gente acha que é legalzinho. Não é isso. Então aqui em João, nós vamos ler agora João capítulo 15. Nós vamos ler o que eu acredito que é o essencial. E de certa forma, se a gente fosse pensar assim, a videira, a família, o corpo e a videira, é como se fosse tudo a mesma coisa. São maneiras de comparar o reino de Deus ou a comunidade dos santos com alguma coisa física. Só que essa comparação da videira, eu acredito que ela é muito diferente das outras duas. Porque a gente pode olhar lá o corpo, e como eu disse, a gente vê o corpo, a discussão sobre os membros, e a gente começa só a olhar para os membros e esquece a cabeça. A família, a gente só vê os irmãos, e o pai vai ficando, o pai está meio longe, a gente não está vendo, a gente fica só entre a gente aqui. Então, não é uma visão 100%, se nós nos concentramos demais só nessas duas escrituras. Ela pode nós vamos nos corrompendo e começando a acreditar que a igreja são só as pessoas, e que Deus, ele é só um motivo, é só uma razão que a gente tem para poder se encontrar, é Ele, mas o que importa mesmo é que a gente está aqui juntos. Essa é uma visão errada, é muito sutil, mas é errada. E aqui em João capítulo 15, a gente vê como as coisas são muito claras.
João capítulo 15, versículo 1. Aqui Jesus está falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então aqui ele está fazendo uma comparação que já começa a ficar diferente, porque ele diz que ele é a videira verdadeira. A videira é a planta em si, é a planta que realmente está lá com a raiz no solo e ela vive por conta própria. O ramo, ele sai lá de um tronco ou de um galho maior e sai lá um ramo, que é onde vai dar o fruto. Então esse ramo nasceu ali. A videira continua viva sem o ramo. O ramo não vive sem a videira, sem a planta toda. Então aqui ele dá uma noção de algo que é muito individual. Esse ramo, se for o caso, ele pode ficar sozinho. A planta pode ter só um ramo. Não deve ser muito saudável para uma planta normal, né? Mas aqui a gente está falando de Jesus. Se tiver só um único raminho, a planta continua viva e o ramo continua vivo. O ramo não precisa se preocupar. Ah, tem 10 mil ramos aqui. Não. Se tiver um só, tá bom. O importante para o ramo é que a videira está firme. Então isso dá uma noção de individual. Então nós precisamos cuidar individualmente da nossa fé e nós precisamos estar ligados com Jesus Cristo que é a videira. Pessoalmente, é questão de vida ou morte. Aqui fala: o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ou seja, eu estou tentando me ligar a Jesus, só que eu me ligo, mas eu fico lá tentando sugar alguma coisa, mas eu não dou nada de volta. Nada. Eu fico aqui, tento sugar alguma coisa, mas resultado mesmo não dou nenhum. Então aqui ele fala: eu corto e arranco. Agora, aquele que dá fruto, ele poda, ou seja, ele dá uns cortes ali. Boa pergunta, né? Não, a Alexandra é engenheira, né? Você não é bióloga, né? Para dizer se a planta sente dor, né? Uma certa curiosidade, né? Difícil dizer, né? Ela não fala, né? Não chora. Pode ser que fica lá se retorcendo de dor, a gente não sabe, né? Mas a verdade é que poda não parece ser muito agradável. Só que o resultado aparece, porque com a poda, quer dizer, não deve ser qualquer planta, né? Algumas não sobrevivem se você cortar. Agora outras, você tem que cortar, você tem que podar, senão a planta não vai para frente. Então você pensa, é algo que não é agradável, não parece ser agradável, mas com a poda vai dar mais fruto ainda. Então com a poda a gente pensa, opa, podar é dar uma ajeitada. Então em alguns momentos Deus faz isso conosco. Ele pode dar umas chacoalhadas na nossa vida, colocar uma dificuldade. Por quê? Para nos fazer crescer, desenvolver e dar mais fruto ainda. Então tudo isso é algo que dá para entender que é muito individual. Então Deus está falando: olha, eu pego cada um desses ramos, cada um, e eu faço isso, cada um, individualmente. Versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então a gente tem lá a comparação do corpo, o corpo funciona uns com os outros, se relacionam. Não é só uma poesia, né? Aquela escritura não é só algo bonito, existe um motivo de ela existir. Só que a gente não pode extrapolar essa escritura
e começar a colocar coisas na cabeça que na verdade não estão naquela escritura. Então, se a gente for olhar nos versículos anteriores, como eu falei, existia uma discussão sobre os dons espirituais. E o que dá a entender é que as pessoas começaram a querer se comparar umas com as outras, e aquilo estava criando confusão. E aí veio essa escritura para dizer: olha, vamos comparar a comunidade com um corpo, em que a gente vê o corpo com cada parte do corpo com funções diferentes, mas eles funcionam em harmonia. E todas as partes são importantes. Então existia um motivo para se comparar a comunidade com o corpo. Teve um motivo para isso. Agora, nós não podemos extrapolar ao ponto de nós começarmos a lidar com o que é a igreja? É um corpo. E fica só por isso mesmo. É uma família, todos são irmãos. Só isso, acabou. Não. O nosso relacionamento com Deus não é simplesmente fazer parte de um corpo ou de uma família. Essas coisas são consequências de nós fazermos parte do reino de Deus. Uma consequência. Nós temos que nos enxergar como membros do mesmo corpo. Nós temos que nos enxergar como irmãos de uma mesma família. Nós devemos nos olhar dessa forma para poder nos tratar dessa forma. Só que o que Jesus fala aqui é que, acima de qualquer coisa, vocês são ramos de uma videira. Você precisa cuidar para que você fique na videira e que você dê fruto para você continuar nela. Porque se você não dá fruto, eu simplesmente te arranco, porque você não tem serventia. É sua responsabilidade você ficar grudado nessa videira. E tem mais: vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E essa escritura aqui, eu consigo claramente me lembrar de um certo momento em que eu fui compartilhar essa escritura com minha irmã. Faz tanto tempo que eu acho que nem o WhatsApp existia. Eu não lembro como que eu fui compartilhar essa escritura, mas eu lembro que foi eletrônico, deve ter sido por e-mail. E eu falei assim, eu fiquei até desanimado quando eu li essa escritura. E assim, eu já conhecia, já tinha lido, mas depois de alguns anos, eu fui reler e eu falei, fiquei mal com essa escritura. Por quê? Porque ela fala: vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ou seja, Jesus é essencial. Ou seja, você por conta própria, você não consegue fazer nada de bom. Então é um pouco deprimente, né? Se você for olhar por um certo lado, falar: poxa, mas eu achei que eu fosse bom, eu achei que eu pudesse ter algo bom, eu achei que eu tivesse algo especial em mim, e aí eu poderia fazer coisas boas por conta própria. Aí Jesus tira essa ilusão. Não. Se você quer fazer algo de bom, você só consegue, você precisa de mim para sair alguma coisa que preste. Né? E não é uma questão de Jesus agora falar: bom, deixa eu descontar um pouco, agora vou espezinhar vocês um pouquinho, né? Servi, preguei, fiz um monte de coisas por vocês, deixa eu espezinhar um pouquinho aqui, deixa eu descarregar um pouco da água. Não, mas é uma questão real. O ser humano, ele é pecador, e nós precisamos entender que nós precisamos muito de Jesus para que saia algo bom de nós. É uma visão honesta da nossa humanidade. Então, vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. É essencial continuar com ele. Versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pior ainda, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Voltando um pouco lá para o começo. Então, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, e que depois é apanhado e jogado no fogo. Eu vi isso na roça. Tem a questão lá de ter um fogão a lenha. Tá, e aí, o que você vai fazer? Você vai lá onde vende, sei lá, vai lá na pizzaria perguntar se tem lenha de coisa? Não. Está cheio de mato para todo lado. Você simplesmente vai lá, olha no chão. Tem aqui um galho seco. Você vai pegando, vai levando. Aí leva tudo para casa e deixa lá. Já está tudo seco. Aí na hora que você precisa usar, você vai lá, pega o galho e vai pôr no fogo, um por um. E vai queimando. Essa é a utilidade. Vai virar lenha e queima e é destruído. E essa é a comparação que Jesus faz conosco. Ou seja, ele está falando sobre vida ou destruição espiritual. Muito claro. Quem vive unido comigo, eu permaneço nele e ele em mim, ele dá fruto. E aí nós vivemos unidos. Isso fala sobre a vida eterna, porque nós continuamos com ele e vamos continuar com ele pela eternidade. Essa é a promessa. Agora, o que não permanece com ele, fala, não, cansei dessa videira aí, estou cansado, quero ver outros ares. O que vai acontecer? Ele vai soltar a videira e simplesmente não vai sair do lugar e vai secar e morrer. E qual vai ser a serventia depois? Vai ser catado e jogado no fogo. E essa é uma ilustração do que é a destruição espiritual. Então, quem quer viver com Jesus vai ter a vida eterna. Mas quem simplesmente fala, não quero, e se separa da videira, o futuro é a destruição eterna. Então não tem meio termo. Então a gente está falando de vida eterna ou de destruição eterna. E é uma escolha que cada um tem. Então, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então a coisa não é simplesmente ser um ramo que fica grudado na videira e fica e vai ficando e vai ficando. Eu não estou grudado. Estou aqui grudadinho, bonitinho, estou verdinho, estou dando folhazinhas bonitinhas, todo mundo me vê e fala, que lindo, tudo verde. Mas o que importa é que está dando fruto. A própria videira, ela fica olhando, como esse ramo aqui, está dando fruto? Não estou. Vamos? Você está me sugando por quê? Vou te dar mais um tempo. Quero ver fruto. Quero ver resultado. Então, Jesus aqui, ele está falando algo que na verdade é até duro de ouvir, porque a gente está falando sobre ramos que estão ligados na videira, ou seja, pessoas como nós, isso aqui é para nós, pessoas que um dia passaram a andar com Jesus, que se converteram, que se arrependeram dos pecados, que foram batizados. E aí você pode dizer, tá, então significa, eu estou ligado com a videira. Só que aí Jesus fala, quero ver os frutos. Se não tem fruto, não tem motivo para continuar ligado em mim. Só que aí a gente vai entender, tá, mas espera aí, como assim? Agora Jesus vai colocar meta de quanto que eu tenho que oferecer? Que história é essa? Não. Se nós temos o Espírito dentro de nós, a gente pode lembrar lá, tem Gálatas, tem Efésios, tem algumas escrituras que falam sobre os frutos do Espírito. A gente vê sobre os frutos da carne também. Então a gente tem os dois lados. Então se nós pensamos que o fruto da carne é tudo que é de ruim, e os frutos do Espírito são as coisas boas, então nós conseguimos entender que se nós estamos ligados ao Espírito Santo, coisas boas vão fluir se nós alimentarmos esse Espírito, se nós continuamos ligados com Deus.
Se nós temos um relacionamento com Deus e se nós matamos aquilo que existe dentro de nós, que é da carne. É essa batalha que nós temos dentro de nós. Então, se nós batalhamos contra a carne, os frutos vão surgir, porque o Espírito vai poder trabalhar e ele vai trazer coisas boas. Agora, se eu permito que o Espírito comece a viver em mim, mas aí eu começo a alimentar a carne, alimento a carne, vou abafando o Espírito e alimentando a carne, por mais que o Espírito esteja ali lutando e tentando vencer, mas você mesmo está sabotando isso, porque você alimenta a carne, você faz o que não presta, você sabe que é mal, faz do mesmo jeito, você não se importa com o Espírito te avisando, não faça isso, isso não é bom, a sua consciência mesmo diz, isso não é bom, mas você insiste e faz. Então todas essas coisas vão alimentando a morte. Então, por mais que essa pessoa ainda fisicamente tenta fazer algumas coisas para estar ligada à videira, na verdade ela já está se desligando e os frutos param de sair. Então aí a gente vê como as coisas vão se conectando nas Escrituras. Então aqui a gente pensa, peraí, mas como assim? Como que eu posso estar ligado na videira e não dar fruto, mas depois Jesus está me cobrando fruto, mas de onde que eu vou tirar fruto? O que é isso? São os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito surgem quando nós alimentamos o Espírito e matamos a carne. E as coisas vão se unindo dessa forma. E no versículo 7 fala que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então existe uma condição, se as palavras permanecerem, e não é, eu ouvi uma coisa da Bíblia, ficou aqui por anos, eu ainda consigo recitar o que eu ouvi. Não. É muito mais que isso. É você ouvir, você praticar, e isso tem que fazer parte da sua vida. Se as palavras de Jesus são parte da sua vida, se você direciona a sua vida de acordo com a mensagem de Deus, e você vê claramente que outras pessoas estão seguindo outros caminhos, e você está indo ao contrário, né? Em alguns momentos dá a sensação de, peraí, para onde que eu estou indo? Está todo mundo indo para lá? Eu não consigo me lembrar dessa situação, de ter entrado numa contramão, eu acho que não. Mas além do fato de já ser ruim, você, entrei na contramão, está errado, né? Eu posso levar uma multa, mas o perigo é, as pessoas que estão vindo do outro lado não estão preparadas para alguém vir na contramão, e eu posso causar um acidente, porque a pessoa nem sequer vai saber o que fazer, porque eu estou indo ao contrário, né? Então já dá aquela sensação, se eu estou indo ao contrário, eu estou vendo todo mundo indo para um lado, e eu estou indo para o outro, será que eu estou errado? E dá essa sensação. Então a mesma coisa com Deus, em alguns momentos nós estamos indo na contramão do mundo, e aí você pode balançar, peraí, mas será que eu não estou errado? Será que eu não perdi alguma coisa? Será que eu não interpretei alguma coisa errada? Acho que eu estou indo na contramão. Sim, existe o risco de você ter interpretado errado, pode ser, mas em algumas situações o que Jesus ensina é claramente contra o mundo, e você vai realmente estar na contramão. Então você tem que ser forte para pensar, se essa é a minha convicção, está escrito, eu ouvi as palavras, eu vou permanecer nela, eu vou contra o que o mundo está falando, eu vou fincar meu pé, eu vou dizer, é assim que vai ser, a minha vida vai ser assim, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou falar, mesmo que seja contra o mundo, eu tenho que ser contra, e eu tenho que ser firme. E aqui diz que, se vocês fizerem isso, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Impressionante, né? Tem gente que sonha ainda de achar a lâmpada do Aladim para fazer 3 pedidos. Se Deus me desse isso ou aquilo. Jesus aqui promete conceder o que for pedido. E vou ser honesto, eu estou lendo essa escritura aqui, é de coçar a cabeça. Onde que está a pegadinha disso? Qual é a pegadinha de Jesus? Estou sendo honesto aqui, tá? Não estou vindo falar que eu pratico isso e creio nisso e agora eu vou ensinar para você. Não.
é de coçar a cabeça e falar, gente, mas como assim eu posso pedir o que eu quiser e vai ser dado? Como que pode? Né? Mas o que a gente pode retirar dessa escritura, a gente vai ler o versículo 8, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então o que a gente consegue entender daqui não é que eu vou pedir para ficar bilionário, né? Eu vou pedir aquilo que me ajude a dar muito fruto, para que o Pai seja glorificado. Então o que ele está querendo dizer aqui? Opa, nós estamos dispostos, né? Porque aí ele fala, eu que sou a videira e o Pai, nós vamos dar o que vocês pedirem. Mas, bom, óbvio que eu não vou, se você pedir para matar 100 milhões de pessoas por aí, não vou fazer, não farei, toda a riqueza do mundo vai ser minha, eu vou ser ditador pela eternidade, não. Sua família toda vai viver para sempre, e o resto pode morrer, não, isso aí não vai sair. Mas algo que seja um fruto, que vai ser para a glória de Deus, Deus está disposto a dar. Isso é o que a gente consegue interpretar dessa escritura. E vou ser honesto, pode ter outra interpretação aqui, muito provável que tenha, mas isso não tira o fato de que Deus espera de nós frutos. E como está escrito aqui a partir do versículo 9: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. É muito interessante ver que aqui esse trecho, né, tem um subtítulo depois, mas que nesse versículo 17 ele fala: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, porque essa escritura ela acaba dando uma volta para aquilo que a gente começou falando. Qual é a comparação exata do que significa a igreja ou o reino de Deus? Então a gente viu lá a questão da família, a gente viu o corpo, e por fim aqui ele está falando que o mandamento dele é amar uns aos outros. Então ele dá de novo o senso da comunidade. A gente começou falando sobre um ramo, o ramo isolado, que Jesus vai olhar um por um para ver qual que está a situação. Só que no fim ele diz: amem-se uns aos outros, porque esse é o meu mandamento para vocês, né? E aí, para falar disso, antes ele veio dizendo: eu amei vocês primeiro, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, eu tive a atitude de trazer vocês. E aí, voltando um pouco lá para o começo, no versículo 9, 10: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Você podia se questionar assim: tá, Jesus está comparando aqui videira com ramo, tá, mas o que significa ficar ligado com a videira? O que significa isso? Vou ter que me pendurar em algum lugar? Versículo 9: como meu Pai me amou, assim os amei, permaneçam no meu amor.
Então, permanecer ligado à videira, permanecer no meu amor. Então ele já começou a traduzir. Tá bom, falei demais de videira, deixa eu falar mais claramente para você não falar que não entendeu. Permaneçam no meu amor. Mas você pensa, permanecer no amor de Jesus? Tá, mas o que significa? Tem que ficar pensando nele? O que é? Versículo 10: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Pronto, então agora não tem mais dúvida. Então Jesus ensinou muitas coisas. Então o que ele espera é: se você me ama, obedeça. Se você me ama, faz o que eu ensinei. Pratique todas essas coisas. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido. Como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, um resumo de tudo. Nós vamos terminar agora. É que acima de qualquer coisa, acima de qualquer questionamento a respeito da igreja, funcionamento da igreja, lidar com os irmãos, resolver questões entre os irmãos, como que a igreja deve funcionar melhor, isso e aquilo, o que realmente importa é o relacionamento que cada um tem com Deus. O ramo, ele tem que cuidar primeiro da sua vida ligado com o ramo, ligado com a videira, e se preocupar em dar frutos. Enquanto ele faz isso, a gente vê lá no versículo 17 de João 15, o meu mandamento, o mandamento de Jesus, né? O meu mandamento para vocês é: amem uns aos outros. Então, vocês se amam, como uma parte do corpo acaba tendo que amar a outra, porque se não amar, o corpo todo acaba sofrendo. Então o corpo tem que saber lidar e cuidar, um cuida do outro, para que o corpo continue bem. Família, os irmãos cuidam uns dos outros, eles se relacionam, se cuidam, se amam. Mas a gente nunca pode perder esse foco de que o corpo é uma comparação que foi usada num certo capítulo. Família de Deus, por mais que seja verdadeira, também é uma comparação que é usada para nós entendermos o nosso relacionamento aqui. Mas o que está acima de tudo é lembrar que existe uma videira. Se eu não estiver ligado na videira, que é Jesus Cristo, não sai nada. Nós não podemos fazer nada. Palavras de Jesus Cristo. Se eu não estiver ligado com Ele, eu não posso fazer absolutamente nada. Não sai nada de bom. Isso é, como eu falei, chega a ser deprimente. Falar isso, gente, quer dizer, eu não vou conseguir fazer nada, eu não posso fazer nada por conta própria. Eu não tenho nada de útil, é isso mesmo? Né? A gente pensa em tanta pregação para levantar moral, né? Pensar, você é especial para Deus, e você é incrível, e você é isso, e a gente vai lá para um monte de salmo, e aí Jesus vem e fala: sem mim você não pode fazer nada, tem nada de útil em você. É pesado, mas é um choque de realidade que nós precisamos ter. Se nós queremos fazer algo útil, precisamos estar ligados com a videira, nós dependemos dele. E se nós fazemos isso, nós amamos uns aos outros, ou seja, nós obedecemos aos mandamentos de Jesus, e quando nós amamos uns aos outros, nós vamos fazer exatamente o que uma família faz, o que um corpo faz. Então isso que eu gostaria de trazer para vocês. Não percam de mente essa hierarquia de compreensão das Escrituras. Nunca coloque o corpo como mais importante do que a videira. Não coloque a família como mais importante do que a videira, porque os ramos não vivem sem a videira. Então quem é essencial aqui é a videira, que é Jesus Cristo. Amém. Corpo é consequência, família é consequência, o que importa é a videira, que é Jesus Cristo. Então vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado por nos deixar tão claro nas Escrituras as coisas. E o que eu te peço é que o Senhor nos ajude a não nos perdermos no meio da lida uns com os outros, no meio da nossa vida,
das coisas que vão aparecendo, dos nossos afazeres, das nossas responsabilidades, porque de formas diferentes para cada um, sempre existe o perigo de nós esquecermos do Senhor, que é o essencial, esquecer de Jesus Cristo, que também é essencial, e nós passamos a olhar simplesmente para as pessoas ao redor e começamos a olhar para o teu reino como se fosse algo humano, como se fosse só uma sociedade de pessoas. Por favor, nos ajuda a estarmos ligados com o Senhor, para estarmos alimentados e para que saiam frutos de nós. Deus, nós confiamos no Teu amor, confiamos que o Senhor tem paciência conosco também. Nós acreditamos nisso. O Senhor é paciente, o Senhor é bondoso. E confiamos que o Senhor vai nos ajudar a dar esses frutos, porque realmente só do Senhor os frutos podem vir. Nós não conseguimos produzir nada por conta própria. E por isso nós te pedimos que o Senhor continue ligado conosco e nos ajude também na nossa luta contra a nossa carne, para estarmos ligados ao Senhor, para que o Espírito trabalhe em nós, para que o Teu Espírito produza esses frutos, para que nós possamos nos alegrar com os frutos que saem de nós, porque vão ter vindo do Senhor, e esses frutos vão poder ser uma testemunha de que nós estamos ligados com o Senhor. Por favor, nos ajuda a dar esses frutos, nos ajuda a ter essa confiança no Senhor, de que estamos realmente ligados com o Senhor. Te pedimos por isso. Por favor, nos acompanhe no decorrer dessa semana, também ajude cada um que está em casa, que cada um de nós continuemos ligados à videira que é Jesus. Oro por isso em nome dele. Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Esse é o momento onde nós vamos relembrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Eu estava pensando, meditando e observando na Escritura, né, que o ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito. Então o corpo é essa parte física, né? A alma é a parte das emoções, dos sentimentos, da inteligência, e o espírito é o sopro de vida que Deus deu. E hoje quem é cristão, nós também temos o privilégio de receber o dom do Espírito Santo. E a gente, com a força de Deus, tem que lutar todos os dias para alimentar, principalmente o corpo e o espírito. E o que acontece é que a gente tem lutado muito para alimentar o corpo. Por exemplo, a gente passa a maioria do nosso tempo trabalhando. Por exemplo, eu estava conversando com a vizinha lá mesmo. Ela falou que levanta cerca de 3 horas da manhã para se preparar para ir para o trabalho, né? E é fiel, dia após dia ali. E não é diferente com a gente. Desde criança eu via lá minha mãe e meu pai lutando por esse pão de cada dia físico, né? Por exemplo, nessa pandemia mesmo, teve um momento lá que as pessoas estavam tão preocupadas com esse alimento físico, que teve pessoas lá no começo que fizeram estoque, compraram vários sacos de arroz, feijão, e essa é a nossa luta, né? Por exemplo, andando nos mercados, ele coloca toda aquela estratégia de alimento, várias prateleiras, né? Aí a gente vai, poxa, eu vou na prateleira do arroz, vou na prateleira do feijão, do óleo, das guloseimas, né? Por exemplo, quando a gente vai em família, aí que é engraçado, né? Que os filhos, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, e fica aquela busca desse alimento físico, desse alimento do corpo. E esse alimento, Jesus, nos evangelhos, ele fala que para a gente não trabalhar pela comida que se estraga, né? Porque a gente come e depois passa. Inclusive a gente até fica grato quando abre o armário que vê tudo cheio, que fala assim: ó, que legal, nós temos comidas, ó, que legal, nós temos leite, ó, que legal, que bacana.
e a gente fica feliz. E mesmo se a despensa não estiver cheia, a gente fica assim, poxa, eu tenho uma reserva. O meu trabalho está estabilizado, que legal, que bacana. Se acabar aqui, eu tenho um cartão de crédito, eu vou lá e compro e encho o carrinho e trago novamente, né? E a gente tem lutado dia após dia sobre esse alimento, sobre esse pão físico. Inclusive até lá no Antigo Testamento fala o maná, né, que desceu do céu, que esse maná eles comiam e depois estava com fome novamente. E Jesus vem falando que é o pão da vida, que é o maná de fato que desceu dos céus, né? E Jesus vem para alimentar então o quê? Ele vem para alimentar, trazer o pão da alma. E o que a alma gera? Conflitos, desânimo, tristeza, é um monte de fatores, é uma guerra, né? Por exemplo, no corpo tem a natureza humana, né? Que fala, e aquele conflito, e eu já vi mesmo, né, nessa caminhada, eu vi a pessoa com um prato cheio, farto, comendo, mas ele estava com a alma angustiada. Eu vi pessoas ali comendo, que chorava ali, porque a alma estava abatida, a alma estava triste, e é só Jesus Cristo, Deus, que alimenta essa alma. Então esse momento da ceia, nós vamos estar refletindo nisso, nesse alimento da alma, esse alimento que traz de fato a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira mansidão, o verdadeiro domínio próprio. Esse alimento nos ensina como lidar com o casamento na alma, porque eu já vi também casamentos farto, não faltava nada, financeiro, conta bancária grande, mas não estava triste, estava vazio, porque não estava alimentando a alma. Eu já vi filhos sadios, com saúde, mas estava ali triste, porque no conjunto a família não alimentou a alma um do outro, colocando Jesus, esse pão da vida. E o que acontece é isso, irmão. A ceia é para a gente relembrar que tem essa alma, e para essa alma aquietar-se, é necessário a gente se alimentar desse pão, desse sangue, que é a verdadeira bebida, que traz a nova aliança, a oportunidade da gente ter uma nova vida. Então a nossa conta bancária pode mexer, porque essa pandemia ela trouxe muito pavor, muito medo, e está mexendo na economia. Entendeu? Quem está estabilizado, quem está farto, está tranquilo, tá feliz. Mas quem está faltando, quem ficou desempregado, então começa a mexer nos três. E aí, por exemplo, até Deus permitiu o governo colocar esse auxílio aí, né? Mas estava alto, depois diminuiu e vai mexendo. Então por isso que a igreja aqui na terra é para um ajudar o outro. E Jesus veio para ajudar, para trazer vida e vida com abundância. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo, nós vamos ler o versículo 17 e 18. Aqui é Jesus falando para uma igreja, a igreja de Laodiceia. E eu achei interessante esses dois versículos aqui, que fala assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, nós trabalhamos.
Inclusive, às vezes até quem Deus permite até controlar é o reino do mundo. Esse ganha, né? Quanto você vai ganhar, seu salário vai ser alto ou não. Mas aqui, agora nós estamos, a palavra está mostrando o reino de Deus. E aqui, esse que é Jesus Cristo, que deu seu corpo na cruz, derramou seu sangue, ele está aqui glorificado no Apocalipse. Era o cordeiro que parecia estar morto, mas está vivo. E ele está à disposição dos que crêem. Ele está à disposição da igreja, falando assim, ó, compra de mim ouro refinado. Não é esse ouro que a gente corre no dia a dia, que hoje está em moeda, em espécie, e eles estão lutando para ficar no digital. É o ouro do reino de Deus, o ouro que alimenta a alma, que faz a gente vencer os conflitos, porque é uma guerra todos os dias, uma guerra espiritual. E ele está mandando comprar esse ouro purificado. Ele está mandando comprar vestes brancas. Não é essa roupa que usa no ano novo, falando assim, estou de branco, para desejar paz, para desejar... Não, é uma veste que vai alimentar a alma, que é invisível. Só os adoradores em espírito e verdade entendem o que significa isso. E ele fala também comprar colírios. Não é esse colírio que vende na farmácia, que acaba e tem que comprar. Não, é o colírio que purifica, que faz você enxergar profundamente. Então a ceia, irmão, é isso. Entendeu? Então não é só aqui, é em casa, por exemplo, a ceia, ele fala, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo é amar o próximo. E às vezes é difícil, se a gente não tiver com Jesus Cristo, se a gente não tiver com esse pão da vida dentro de nós, com esse sangue que nos lava do pecado. E a gente sabe o passo a passo. O conhecimento sem prática é igual a nada. Pela misericórdia do Senhor, nós temos o conhecimento do que significa o pão, do que significa o sangue. Mas se a gente não viver, não vale de nada. A gente não é diferente dos pagãos. A diferença vai ser quando a gente viver o que Ele manda. Em nome de Jesus. Pode passar, por favor, o pão e o vinho, por favor. Em nome de Jesus. É muito bom estarmos reunidos como igreja, ver um encorajando o outro, um precisa do outro, e é o corpo de Cristo. Vamos orar pelo pão e aí a gente come. Soberano Deus, Todo-Poderoso, obrigado pelo teu amor, tua compaixão, tua graça. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu primogênito, e ele foi para a cruz, Pai, que hoje nós estamos meditando aqui esse pão que representa o corpo de Jesus. Que seja feita a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Te agradeço também, Pai, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a comprar ouro refinado com Jesus Cristo, a comprar vestes brancas, a comprar colírios, Pai. Nos ajuda, porque se não for o Senhor na nossa frente, se não for o Senhor lutando, a gente retrocede, a gente faz coisas que não agradam o Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, para ser exemplo no casamento, na criação de filhos, no trabalho, Pai. Eu também quero orar pelos solteiros, Pai. Quero orar pelos jovens, pelas senhoras. Ajuda, Pai, as crianças. Ó, soberano Deus, ajuda a tua igreja, porque ajuda-nos a colocar o Senhor em primeiro lugar, a depender do Senhor, porque se o Senhor não estiver na frente, se Jesus não estiver
nos for o Senhor das nossas vidas, Pai, se o Senhor não nos convencer com o Seu Espírito Santo, a gente está perdido, a gente é miserável, a gente é nu, a gente precisa do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós, nos convence, Pai, a buscar a santidade, a renovar a nossa mente, o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém e amém.